Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo do Despertar da Consciência, perguntas e respostas. Vou responder a uma pergunta que me foi feita pelo WhatsApp. Foi um seguidor que me fez essa pergunta. Ele estava numa experiência que ele teve. Ele teve uma percepção do pensamento. Eu vou falar na pergunta, ok? Olá, João G. Eu gostaria de partilhar consigo e gostaria que você me respondesse e me falasse sobre isto que me aconteceu. Outro dia eu estava em casa e estava com a minha família e houve uma situação que eu não gostei, ou seja, eu classifiquei-a como desagradável e ela criou algum movimento e eu percebi o movimento a criar e eu percebi o pensamento a começar a vir-me dizer o que é que eu devia fazer e o que é que aquilo era e que estava errado. Eu fiz como você diz, observei o pensamento, senti a sensação e ficou uma paz interior. A sensação desapareceu, o pensamento sumiu, eu não queria mais o pensamento, eu percebi uma paz interior. Eu gostaria que você me falasse um bocado sobre isso e me explicasse onde é que entra a consciência nisto. Obrigado. Eu vou-lhe responder a essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz, que é onde entra a consciência nisto? Porque nós começamos a perceber o processo, todo o processo interior de desmontar do eu. Isto é a desmontagem do eu. Ele está percebendo o eu a desmontar. O eu pequenino, o eu sofredor, a imagem que nós queremos de nós, é uma crença, são crenças, não é? Como é que eu percebo o eu? Eu percebo o eu quando me viro a atenção para dentro e percebo os pensamentos e percebo todas as crenças, o que eu acho certo e errado, o que eu acho que deve ser e o que não deve ser. Ou seja, onde é que o eu aparece? No pensamento, nos pensamentos que nós estamos criando, não é? Porque aqui o que acontece com este seguidor, ele disse-me, veio um pensamento. O pensamento, ele não vem. Há uma diferença muito grande entre virem pensamentos acontecerem, não é? Ter pensamentos, plof, 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 são flash de memórias de experiências vivenciadas, e outra coisa é criar pensamentos, criar histórias, que é o ato de pensar em si. Esse ato de pensar, o que é? Sou eu criando uma história sobre alguma coisa, ou para resolver, ou para segurar, ou para tirar, seja o que for, ou para me distrair, ou para enraizar crenças. Nós vamos criar estes pensamentos sempre por três razões. Não estou falando do pensamento prático. O pensamento prático é evidente que ele flui naturalmente e tem a ver com o que eu aprendi, não é? Eu tenho a minha profissão, aquilo que eu aprendi a fazer. Quando sou confrontado com situações no trabalho, eu vou à base de dados buscar o que aprendi e há uma interação com a experiência, não é? Mas em termos emocionais, em termos psicológicos, que não existe, mas é assim que se chama, ou seja, a ligação com a sensação que a experiência provoca, nós chamamos o emocional, nossa parte emocional. O que é que acontece? Eu vou criar uma história por três razões. Primeira, porque tenho dor emocional. Eu tenho dor emocional e eu crio pensamentos para classificá-la, criar um culpado ou uma razão de existência para vir a solução. Mas claro que isto não se consegue. Isto é uma coisa que eu costumo falar nisto mais pormenorizado e quando me pedem para falar nisso eu explico isto mais em pormenor. Esta é uma das razões que nós pensamos por causa da dor emocional, porque queremos tirá-la ou queremos segurar uma sensação agradável. Nós queremos o pensamento também. Pensamos para enraizar crenças, criamos os pensamentos, usamos o ato de pensar para enraizar crenças, porque as crenças são o eu, e o eu tem que estar sempre a ser acrescentado, ele não pode estar a ser desacrescentado. Então, eu estou constantemente tentando acrescentar o eu. Porquê? Porque ele tem que ser acrescentado. Porque se ele é desacrescentado, eu sofro, eu sinto mal com isso. E a terceira razão é por hábito, porque nós acreditamos que temos que estar pensando, se não pensamos, sofremos. Ou seja, essa é uma crença muito profunda, interior, que nós não percebemos ela acontecer. Mas ela realmente está lá, nós não a percebemos. Mas com a continuidade do trabalho interior, nós vamos perceber, espera aí, eu não consigo estar quieto, porque se eu estou quieto, eu começo a sentir uma sensação e começo a acreditar
que eu vou sofrer com isto. E realmente não é. Agora, o que aconteceu consigo, neste caso particular, respondendo a esta pergunta, você teve uma experiência em casa com a família, seja com quem for, não é? Teve uma experiência. E você não gostou, ou seja, ela provocou-lhe uma sensação. Todas as experiências que nós sabemos com os 5 sentidos, mais o 6º sentido, que é a percepção do pensamento e das sensações, que é o que acontece cá dentro, que nós sabemos o nosso estado interior, todas as experiências que nós sabemos com os 6 sentidos, elas trazem-nos um movimento sempre. E eu considero agradável, desagradável ou nulo. Há um monte de sensações que nós não nos importamos com elas. Agora, você classificou como desagradável. E então o que é que você fez? O ato de pensar imediatamente, que eu falei há bocado, para resolver uma situação desagradável. Então você começou, o que é isto? E começa a classificar a situação para resolvê-la. Porque repare, quando você tem fome, você sabe que é fome. Você sabe que é fome. Então você cria um processo de pensamento para resolver isso e acaba com a fome. Você diz, estou com fome, cedo, sono, ou seja o que for. Qualquer sensação que você tem da sobrevivência do corpo, não é? Você, preciso de comer. O trabalho também, não é? Porque é a sobrevivência do corpo, no fundo, o trabalho. E você, eu estou com fome, ou cedo, o que é que eu vou comer? Eu já sei, vou abrir aquele restaurante e vou comer isto. Pronto. E realmente isso acontece e acaba a fome, ou seja, nós temos a sensação cria a necessidade de acabar com ela, nós pensamos, não é? Criamos o pensamento cria o desejo, vem a ação e acaba com isto. Mas é um desejo prático, não tem problema nenhum, não é? A pessoa está com frio, se precisa de um agasalho, pega uma blusa e agasalha-se. Pega num casaco e agasalha-se. É um desejo, mas é um desejo prático, não é um desejo egóico. Não é para me acrescentar ou desacrescentar, é para resolver uma sensação física, não é? E é isso que acontece. Agora, o que acontece aqui é que você percebe o que é isto. Você percebe a sensação. O que é isto? E começa imediatamente o processo. É um processo automático do qual nós não conseguimos tomar consciência se não olharmos para eles. Ou seja, fica reativo e defende-se imediatamente. Ou seja, eu percebo a sensação desagradável, eu tento imediatamente tirá-la. Eu começo a criar o pensamento e foi isso que você percebeu. Você percebeu? Está aqui, o que é isto? E começou imediatamente a criar uma história. E você tem-me ouvido, tem entrado nos encontros e temos falado até fora dos encontros com alguma regularidade e eu tenho-lhe apontado bastante isso. E você parou, sentiu, a sensação desapareceu, o pensamento deixou de existir. Porquê? Eu não tenho sensação de dor, eu não crio o pensamento. Depois vou criando por hábito ainda. O que é que era isto? O que é que era aquilo? Será que era isto? Então, você olhou para o pensamento, tomou consciência do pensamento, e ele deixou de ser reativo e passou a ser consciente. Então acabou. Acaba. A reatividade acaba a reatividade, tudo desaparece. E você pergunta, onde é que entra a consciência nisto? É você. A consciência é você. A consciência não está à parte de si. Não se divida. Só existe consciência. Tudo o resto é aquilo que a consciência está consciente de. A consciência está consciente de si. Existe. Estou aqui. É a única coisa que sabe de si. Tudo aquilo que ela sabe com os 6 sentidos não é você. Você não é nada do que sabe com os 6 sentidos. Não pode ser. Porque há você que sabe e aquilo que está sendo sabido. Então você, quando está quieto, em silêncio, tudo parado, você está aqui e você sabe que está aqui. Você não desaparece, você está aqui. E se acontece, vem algum pensamento ou alguma sensação, você fica consciente dele. Mesmo que ela venha, plof, 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 e você não se agarra a ela, você percebe-o. Você está consciente. E quando você repousa a atenção completamente, você não tem consciência do que está acontecendo. Porque você está com a atenção repousada. Você está consciente de si. Mas a experiência ela é como se não existisse. Porque você está completamente com a atenção repousada. Quando você não repousa a atenção, quando você está no seu dia-a-dia interagindo, você está consciente do que acontece, do que sabe com os 6 sentidos. É o mesmo que acontece aqui, quando você está aqui e o pensamento aparece. Porque é a única coisa que você sabe. Pensamentos e sensações. O resto são as histórias que os pensamentos criam.
Portanto, onde é que entra a consciência? No saber disto tudo. Quem sabe disto? Eu. E o que é que eu sou? Consciência. Então, sou eu que sei, eu, consciência, que sei o que isto acontece. Agora, eu faço para que isto aconteça e isto seja. Não, a única coisa, a única ação que eu posso ter, e eu, consciência, posso ter, é consciencializar. Ficando consciente, como disse São Paulo Apóstolo, tudo o que vem à luz da consciência é queimado no fogo da consciência. Porquê? Porque eu estou consciente disso. Deixa de ser reativo. Porque toda a ação que sai dos animais e das plantas visa a sobrevivência do corpo e da espécie. Ela é reativa. Tudo é reativo. No ser humano acontece o mesmo. A consciência, quando sabe que existe, ela também tem a ação reativa de defesa do corpo e da espécie, mas tem também a ação reativa da defesa do eu. E aqui é que nós chamamos a parte emocional. Porque enquanto que é do corpo e da espécie, fome, sede, sono, cansaço, tudo bem. Agora, quando entra aqui o eu, ou seja, quando eu percebo a sensação e não a quero, ou quero segurá-la, eu começo a querer que ela fique, ou começo a querer tirá-la para eu me sentir bem. Eu me senti bem, mas não é possível. Às vezes as sensações provocam uma sensação, a experiência provoca uma sensação desagradável, outras vezes agradável. E é isto que acontece. Você percebeu o processo. Ele aconteceu e você deixou de ser reativo e passou a ficar consciente. Então tudo desapareceu e ficou você, eu. E é isso que você tem que continuar. Quando isto acabar e ficar tudo quieto, fique em silêncio, mantenha-se em silêncio. E fique consciente de si. Fique consciente, eu sou, existo. Porque eu sei que existo. Como é que eu sei que existo? Porque eu estou consciente. E não porque eu sei com nenhum dos sentidos. E este é o processo para você acabar com o eu e você se enraizar naquilo que você é e perceber: é isto que eu sou, consciência, é isto que eu estou sendo e não isto que eu acredito que eu sou ou que me disseram que eu sou, mas sim que eu estou consciente que eu estou sendo. É isso que é. Espero que tenha ficado esclarecido e vamos então, daqui a mais uma semana, vamos ter outro vídeo com mais uma pergunta, às perguntas e respostas. Obrigado.